Nós estamos no mês de maio, e nesse mês de maio teve o dia, e o mês também é dedicado à prevenção ou à atuação de todos contra abusos contra crianças e menores. E você dirá, mas isto acontece aqui na minha cidade, aqui na região, isto acontece aqui em Matão? Acontece muito mais do que você imagina. Só para se ter uma ideia, em Matão, no ano passado foram 52 pedidos de atendimento psicológico para vítimas de abusos. O ano passado todo, 52. Nós estamos em maio. No dia 15, metade do mês de maio deste ano, e só neste ano, nesses primeiros meses, já são 30 pedidos. Nesta progressão, fecharemos o ano aí na casa dos 80. Muito mais do que no ano passado. Abusos, sim. Abusos contra crianças e adolescentes. Aqui. Esses números são locais, preocupantes. Este é um mês dedicado a esta reflexão. O nosso programa vai sempre em busca do esclarecimento para ajudar a população a perceber como é que isso acontece, por exemplo. Por isso é que nós entrevistamos esses dias o Dr. Kleber Defina sobre a parte legal e a forma do acolhimento e no que as leis podem ajudar para que isso não venha a acontecer, e no sentido de punir o abusador, evidentemente. Mas nós ficamos ali pensando como é que um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém da família pode perceber que alguém pode estar, porque todo assédio, todo abuso, ele é cometido graças ao poder do abusador sobre a vítima. Ou é um poder econômico, ou é um poder intelectual de um adulto contra uma criança que intelectualmente não está tão desenvolvida quanto esse adulto. É um exercício de poder de alguém sobre outro. Nesse caso não é diferente. E esse ameaçado, este abusado, ele sempre recebe intimidações para que se cale. Mas ele dá sinais, ele pode estar dando sinais dentro das famílias de que algo está errado e a família não parou para perceber. Então vamos aprender um pouco mais como é que esta criança manifesta de alguma maneira atitudes reveladoras de que está sendo abusada, e ela está sendo abusada e intimidada. Se ela revelar o que está acontecendo, ela é ameaçada pelo abusador. É preciso ter perspicácia, alguém da família preste atenção. Como fazer nesse caso? Se constatar algo estranho acontecendo aí, vejam que é mais comum do que a gente imaginava. Mas, do ponto de vista psicológico, como é que isso também potencializa todo um estado de comportamento da vítima? Por uma vida inteira ela vai sofrer isso psicologicamente. Antes que isso se torne um mal maior, vamos aprender para que isso não aconteça. É a possibilidade, a chance que nós estamos tendo aqui. E o nosso programa se preocupa com essas campanhas de modo a levar para vocês o conhecimento que se tem para que isso não aconteça mais, ou que pelo menos aconteça em número bem menor. Os números de Matão são altos. Vocês já viram. A nossa contribuição para este mês, em que temos o dia também de conscientização, de reflexão e de luta contra o abuso sexual, o abuso de crianças e adolescentes, quase sempre dentro da própria casa, é a nossa contribuição nas entrevistas que estamos fazendo. Hoje, quem vai ajudar com esse nosso propósito é a Sônia Cristina Paiva Moreira, psicóloga, coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência de Matão. Bom dia, Sônia. Bom dia, Décio. Os números proporcionalmente são altos este ano, bem maiores que o ano passado todo. Sim, é uma coisa que nos chamou a atenção, esse aumento, né, considerável nesses primeiros meses do ano aí, infelizmente, né? Sônia, quase sempre esses casos acontecem sob o mesmo teto, é verdade? Sim, em 80% dos casos, na média, são cometidos por pessoas próximas à criança ou adolescente, e muito próximas, né? Tipo pai, padrasto, irmão maior, tio, avô, um vizinho, um amigo próximo. Normalmente
é alguém da confiança da vítima, né? Pelo menos uma confiança inicial, né? Chega ao absurdo de ter como acusados ou abusadores mães? Eu não entendi, desculpe. Chega ao absurdo de o abusador, nesse caso, ser uma abusadora, por exemplo, a própria mãe? Sim, mas é menos comum. Menos comum. Né? Mas tem. Abusos cometidos pela mãe são menos comuns, mas podem acontecer sim. Essas pessoas, a gente fica aqui pensando, elas são doentes, assim são vistas, ou não? É por instinto de maldade mesmo, na opinião de vocês? Olha, até existem os casos de doença, mas são também mais raros, viu, Laércio? Porque o que a gente vê no perfil normal de um abusador, né? São pessoas acima de qualquer suspeita, certo? Então é o padrasto que leva a criança ao médico, é o padrasto que vai na reunião da escola, que frequenta festas com a criança, entendeu? É o pai, que é aquele pai que provê tudo dentro de casa. Então são pessoas que socialmente funcionam muito bem. São, né, como eu disse, acima de qualquer suspeita. Então, isso evidencia um desvio de caráter, não exatamente uma doença que justifique esse tipo de comportamento. Diferente, por exemplo, de um doente mental, de uma pessoa portadora de um retardo grave, que não tem consciência sobre os próprios atos. No caso aqui dos abusadores, a imensa maioria não corresponde a esse perfil. Este abusador, digamos, não patológico, né? Ele chegou a esse estágio da prática do abuso desde sempre, ou ele foi evoluindo a sua, como se dissesse, ele foi transformando isso que é uma barbaridade em algo na cabeça dele normal e, por assim pensar, então começou a prática, ou seja, ele já tem esse desvio, ou ele adquire durante a sua existência e à medida que ganha a confiança da vítima? Olha, Décio, isso depende muito de caso para caso. Tem aqueles casos que o sujeito foi abusado na infância, então ele desenvolve uma patologia relacionada a isso, mas existe também, na grande maioria dos casos, o sujeito oportunista. Certo? Então é a enteada ou a filha adolescente, ou pré-adolescente, que a maioria acontece na pré-adolescência, em torno de 11, 12 anos. A gente tem visto muitos casos com criança bem pequena, né? Então ele percebe ali uma oportunidade, porque está dentro de casa, ninguém vai desconfiar de nada, e ele mantém isso que você falou na sua abertura aí, muito importante, que é esse poder sobre a vítima, né? Essa ameaça, que às vezes é uma ameaça velada, e outras vezes é uma ameaça direta mesmo, escancarada, né? Tipo, se você contar, eu te mato, ou eu mato a sua mãe, ou a sua mãe vai me matar, ou a sua mãe vai me pôr na cadeia, não vai ter quem põe comida em casa. Então, são essas ameaças que o abusador usa, e que são bem estruturados, né? Você vê que não é um simples impulso, é uma coisa mais arquitetada. Eu me lembrei agora, doutora, daquele maníaco, o maníaco do parque, todos deverão, do Parque do Estado, estão lembrados? Sim. Por que eu me lembrei? Porque depois, do processo que culminou com a sua prisão e tudo, os seus colegas lá, os peritos, eles constataram que ele também foi abusado quando criança. Uhum. Daí vem a minha pergunta, se todo abusador já foi abusado um dia? Não necessariamente. E também nem todo mundo que foi abusado vai se tornar obrigatoriamente um abusador. Vai depender muito, Laércio, das condições de vida que a pessoa tiver, da estrutura emocional que ela tiver, entendeu? Porque às vezes a criança passa por uma situação de abuso, ou o adolescente passa por uma situação e não chega a desenvolver uma problemática muito séria. Ela pode se tornar uma pessoa mais retraída,
afetivamente mais fechada, mas não necessariamente desenvolva um transtorno, né? Isso vai depender muito de como essa criança, esse adolescente for tratado, for acolhido. Tem pessoas que passam por uma situação de abuso e não se lembram, ou vão ter flashes. Eu já tive um caso desse, em que a pessoa foi se lembrar disso já muitos anos depois, já adulta, e vinha assim como uma mistura que ela não sabia se era sonho, se era uma recordação de algo que tinha acontecido. Então, o desfecho desse abuso vai ter, assim, várias possibilidades, entendeu? Então, não existe uma relação direta. Aconteceu o abuso, a pessoa vai fazer isso ou vai se desenvolver dessa maneira. Por isso é tão importante o atendimento. Se me permite, eu vou só colocar uma outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, da questão do número de casos em Matão. Eu não tenho, assim, na região, um dado para comparar, né? Então, esse dado que você apresentou aí é um dado simplesmente estatístico, né? Não tem nenhum estudo qualitativo em cima dele. Mas o que a gente vê? Aqui a gente tem esse número grande de casos também porque nós prestamos o atendimento, certo? Então vão ter lugares onde, infelizmente, esses casos vão ficar soltos, perdidos, as pessoas têm nenhuma referência, nenhum tipo de atendimento. A gente, inclusive, está insistindo nessas matérias com o promotor, com a senhora e outras que virão, porque é preciso encorajar as vítimas, né? E deixar bem claro para elas que elas têm a quem recorrer. Esse é o nosso propósito, inclusive, ao divulgar, é levar conhecimento para as pessoas, mas ao mesmo tempo a confiança que as pessoas precisam neste momento para poder revelar o que está acontecendo. Aquela mãe que percebe atitudes estranhas, chegou a pensar na possibilidade de que esteja acontecendo alguma coisa, mas sabe, é na família, é o marido, é o companheiro, é alguém que provavelmente está abusando. A pessoa às vezes prefere não acreditar, e quanto mais ela deixar esse quadro avançar, maior a gravidade das consequências. Então as entrevistas aqui, nós temos Sônia, nós temos perfeita consciência de que o que nós estamos fazendo não é uma entrevista a mais. Nós estamos fazendo uma entrevista que vai contribuir muito para encorajar as pessoas, né, e levar o conhecimento a todas as famílias, porque isso pode acontecer um dia e você saberá como se comportar diante daquilo. Então, nós estamos aqui com o maior propósito de ajudar e com esse sentimento de como é que eu diria, de empoderar as vítimas aí, a buscar e vai encontrar o apoio de que precisa. Mas essas situações, a senhora dizia, são muito comuns sob o mesmo teto, entre familiares e tudo. No caso patológico, do abusador patológico, isto é, vamos colocá-lo dentro de um quadro daquele que seria um doente, ele comete a mesma atrocidade também em outro local, outra ocasião, se necessário for, ou sempre será ali onde ele pode exercer um poder direto sobre a vítima? Então, eu não sei exatamente te responder essa pergunta, Daércio. Eu tenho a impressão que vai depender muito da própria patologia, se for uma patologia a nível assim, psiquiátrico mesmo, tá? Porque é claro que o cara ser um abusador é uma patologia em si, né? É um comportamento desviante e muito grave. Agora, vão ter casos e casos. Você citou agora há pouco o maníaco do parque, né? Então, aí existe um comportamento repetitivo, um padrão de crime, assim, parecido, né? E então dá para entender que ele vai fazer isso em vários lugares. Agora, a maioria dos abusadores vai se restringir ao local onde ele se sente seguro e acobertado mesmo, né? Então, ele vai ficar mais restrito às filhas ou filhos, porque os meninos também são abusados, a gente não pode esquecer disso, tá? Que os meninos também são vítimas de abuso. Então, ele vai se restringir ali aos filhos, enteados, os amiguinhos. Muitas vezes o abusador também
se aproveita de amigos, de crianças que vêm em casa. Então, a casa, que deveria ser o lugar de proteção, acaba sendo o lugar de tortura, né? Então, esse é um ponto muito sério. Esse é o grande conflito da criança vitimizada, né, por pessoas tão próximas. É porque a pessoa que deveria ser protetora acaba sendo a pessoa ameaçadora. Então, isso traz na cabeça da criança uma confusão muito grande na questão da confiança dos vínculos que ela vai desenvolver. Sônia, eu agora, enquanto você falava, me lembrei, voltando ainda ao maníaco do parque, e associando também aquele caso do goleiro Bruno, eu me lembrei agora de que eles, uma vez detidos, uma vez na cadeia, eram os campeões de receber cartas de fãs. Sim. Predominantemente mulheres, né, do Brasil inteiro escreviam para esses caras, para o maníaco do parque, para o goleiro Bruno, mulheres, revelando uma paixão, um sentimento de cumplicidade com os absurdos que eles faziam. Que loucura é essa, Sônia? Daia, infelizmente, né, a mente humana é uma coisa imprevisível, né? E a gente vai ter muitos comportamentos patológicos desviantes que a gente não consegue aceitar e compreender, né? Você não imagina o que é atender a casos desse tipo. São casos de abuso, né, de crianças, de adolescentes, que chegam a provocar náusea na gente. Não, sem dúvida, dá nojo. Tem que ter, assim, um controle, né, muito grande, porque realmente a loucura do outro é uma coisa que a gente não imagina. Então, não é só o abusador, né, que pratica o ato que tem a patologia. Existe essa loucura coletiva, vamos dizer. Incrível. Né? O cara recebia... Era o campeão entre os presos todos, milhares. Ele era o campeão de cartas de mulheres dizendo apreciar o perfil dele. A patologia mesmo. Matou dezenas de mulheres. É difícil entender isso. Mas falamos aqui, conhecemos um pouco mais quem é quase sempre esse abusador, como ele age. Vamos falar agora do abusado, né? Um pouco. O abusado... ele tem, depois de revelada a situação, a partir do momento em que ele busca pelo atendimento psicológico, ele tem tempo hábil, ele consegue se refazer disso de modo a esse drama não acompanhá-lo por uma vida inteira? Olha, o nosso objetivo é esse, né, Daércio? É dar condições para essa criança elaborar naquilo que for possível para ela, elaborar essa situação e poder ter uma vida o mais próximo do normal possível. Agora, é claro que isso vai depender das condições futuras dessa criança, né? Então, essa família também vai ter que se modificar, certo? Porque não adianta a gente trabalhar a criança e a família continuar repetindo essa situação de exposição ao risco, certo? Então, muitas vezes a mulher se separa daquele cara que abusou, mas arruma um outro companheiro no mesmo perfil, entendeu? Isso que a gente chama de transgeracionalidade da violência, né? E é uma, vamos dizer assim, uma compulsão à repetição de um comportamento de vitimização. A senhora está dizendo que a pessoa escolheu lá um companheiro pelos critérios dela, esse cara tem essa característica de abusador, ela desfaz essa relação e quando ela se identifica com outra pessoa, bom, eu gostei desse cara, o próximo terá uma tendência também a ser igual ao anterior? Pode ser. Em muitos casos isso acontece. E não só na relação de violência sexual, mas na questão da violência física também. Muitas vezes a mulher escolhe, entre aspas, né, um companheiro com o mesmo perfil. Sabe, é uma forma assim inconsciente, tá? Não é que ela busca o sofrimento, mas é uma forma inconsciente, como se ela não merecesse. Ela arruma outro que é igual. Sim, então vai ser alcoolista do mesmo jeito, violento do mesmo jeito. Que coisa. E que é a cabeça da gente, né?
Por isso é tão difícil a gente trabalhar com violência, né, Daércio? Porque a gente mexe com coisas muito profundas. E às vezes a gente vê essas situações em que a mulher está presa a esse modelo e a gente julga muito, né? Ela tem dedo podre, ela não sabe escolher. E não é uma coisa tão simples, né? Existem motivações inconscientes aí, e culturais, né? Muitas vezes a cultura da própria família, da própria região que a pessoa mora, reforça isso. Ô Sônia, finalmente eu pergunto a você, para as mães, pais, avós, quais os sinais de comportamento que essa criança começa a emitir, por mais que ela se esforce em não revelar o que está acontecendo, porque ela tem medo, lembrem-se que ela está sendo ameaçada pelo abusador, mas por mais que ela represente bem, ela dará alguns sinais de comportamento. Quais são os sinais mais comuns para as famílias perceberem? Olha, tem sinais somáticos, né? Então a criança acaba expressando no corpo o que está acontecendo com ela, né? Então às vezes alguma alteração física. Tem crianças até que param de crescer, sabe? Numa tentativa assim as meninas, né? Numa tentativa de não mostrar sinais de sexualidade, né? Então tem um crescimento às vezes antecipado. Muitas meninas vítimas de abuso têm uma menarca precoce, meninas que menstruam aí com 8, 9 anos. Sabe, claro, isso é uma questão hormonal que muitas vezes acontece de uma forma natural, tem a ver com abuso. Mas em casos de abuso é muito comum essa precocidade. A precocidade. Então é uma superestimulação que provoca essa precocidade. Vão existir sintomas de comportamento, de regressão no comportamento. Então, comportamentos que a criança, isso principalmente na criança pequena, que ela já tinha avançado e ela regride. Por exemplo, xixi na cama, né, a enurese pode ser um indicativo. A encoprese, que é o cocô preso, né, pode ser também. Sintomas de pesadelo, tá? Falta de apetite, ou a criança que come demais, que acaba tendo assim uma obesidade até mórbida, né? Uns casos de, vamos dizer assim, um ataque mesmo ao corpo, né? Choro, assim, imotivado, a criança que fica muito chorona. Uma coisa que se deve prestar muita atenção, o comportamento de evitação, quer dizer, a criança que de repente não quer ir para a casa do pai, no caso de casais separados, a criança que não quer ficar diante de certa pessoa, a pessoa chega na casa, ela se retrai, ela fica diferente. Então tem que se prestar atenção, não é levantar acusações vazias, mas tem que se prestar atenção e ver o contexto disso tudo. Sim, gente. Né? Claro. Dores abdominais, baixo rendimento na escola, criança que ia muito bem na escola, de repente ela não vai mais. Ela começa a ter problema intelectual. Olha, vamos lembrar aqui que a Sônia está elencando vários sinais, comportamentos e reações físicas, emocionais dessa criança. Entre eles, alguns deles que às vezes também são sinais de outras doenças e tudo, né? Vamos considerar a própria iniciação, a própria puberdade, vamos dizer assim, dessas crianças. Ultimamente está se dando muito mais cedo mesmo, porque o apelo sexual hoje tem um aliado aí que é a internet e tudo mais. E as meninas, por exemplo, estão menstruando mais cedo porque o despertar sexual, enfim, é muito mais precoce pelas razões de internet, de acesso mais rápido aí, que antes não se tinha. Então, acontece mesmo de hoje a menstruação e tudo mais vem mais cedo, porque também mais cedo eles têm contato com a excitação e tal. Mas ela está elencando vários que podem ser sinais. Entre eles, alguns que podem ser sinal, esse do ressecamento do cocô, por exemplo, e tal, pode ser outro problema e tal. Mas, enfim, ela está dizendo aquilo que observa-se entre muitos sinais,
né? E algum pode ser confundido com outra doença, um outro problema e tal. Mas fiquem atentos, não é, doutora? Sempre com aquela atenção e, na dúvida, procure orientação psicológica do Conselho, do Ministério Público. Sigilosamente eles vão acompanhar a isso, né? Porque é muito duro você, para afirmar alguma coisa, né, Sônia? Contra alguém, você tem que ter provas, né? Isso. Então agora, você me permite só mais uma colocação? Claro que sim. A gente tem que pensar assim, existe o abuso com contato físico e o abuso sem o contato físico, que é tanto quanto danoso, sabe? Então, uma coisa que professores, por exemplo, podem estar atentos, é o palavreado da criança, sabe, o vocabulário. Então, às vezes a gente entra em contato com crianças com um tipo de verbalização ou de conhecimento, entre aspas, aí, muito inadequado para a idade da criança. Então, o que isso indica? Que a criança está num ambiente que não é adequado a ela. Então, ou ela está vendo filmes, ou ela está vendo cenas reais, ou as pessoas estão falando de uma forma, assim, muito chula diante da criança. Então, isso também é abuso, né? Porque aí a gente está tirando da criança essa infância. Ela tende a adotar a linguagem do meio com mais frequência, né? E não da idade dela. Isso é interessante observar, mais um quadro importante. Sônia, muitíssimo... Tem a ver com respeito, né? Com certeza. Respeito à infância. Sônia Cristina Paiva Moreira, psicóloga coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência de Matão, muito obrigado. Outras profissionais vão também falar proximamente, porque é um assunto que nós estamos nos dedicando também a ele, para levar aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas o conhecimento, porque com o conhecimento a gente consegue segurar e, na eventualidade de acontecer alguma coisa, você coíbe, você contém essa situação muito mais cedo, para não deixar se prolongar e virar um verdadeiro drama para a vida inteira dessa criança, desse abusado. E não seria possível sem contar com a sua contribuição, pela qual eu agradeço, viu, Sônia? Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado, bom dia. Bom dia.